tá bom. Então, eu vou começar, eu vou fechar o áudio, caso aconteça algum barulhozinho aí, para não atrapalhar, tá bom? Eu não consegui gravar a reunião anterior, mas essa daqui eu vou gravar e faço igual a outra. E coloco lá para vocês reverem. Não passo o link para ninguém, igual eu falei, é só para uso vosso. Os e-books também. Quando é alguma coisa mais aberta, digamos, às vezes eu ofereço aulas que tá tudo bem. Aí eu abro e as pessoas entram e eu libero o link. Mas nesse caso, não. Ali é só para aquele grupo mesmo. Então, vou partilhar com vocês aqui o ecrã. Compartilhar. E é claro, depois de um tempo também eu posso fazer o que eu quiser com elas, né? Vamos lá, apresentar. Vamos rever, então, a aula anterior. Transforme isso aqui é a minha promessa. É a promessa que eu tenho para vocês. Transformar a sua história em impacto e oportunidades. É claro que eu prometo, mas quem cumpre é vocês. Eu ensino, e aí, à medida que vocês forem executando, vocês vão conseguir transformar a vossa história em impacto e oportunidades. O objetivo da aula que nós fizemos e continuamos a ensinar e praticar, ou seja, é uma aula prática, os 4 pilares fundamentais de uma palestra inesquecível. Teoria mais prática. Nós já lemos isso. Depois, se vocês quiserem, eu posso baixar isso aqui em PDF e deixar lá no grupo também. Vocês querem ou não tem necessidade? Pode ser? Então, eu deixo lá. E aí eu disse que coloquei esses 4 elementos para que vocês possam gravar. Nós já passamos por este. Quem sou eu? Aqui é a sua história. Por que que é um coração? Porque a história vai conectar com emoção, com como a pessoa vai conectar com a sua história. Isso é algo que vem né, do coração. Aqui nós apresentamos, vocês fizeram uma apresentaçãozinha de quem vocês são e começamos na história. Mas lá na frente, isso tudo vai linkar e vocês vão falar assim: nossa, faz todo sentido agora. Mas eu tenho que ir dando por pedacinhos, né? Por etapas. Aqui é inspiração. E esse aqui é o fechamento, é a chave para a pessoa resolver o problema dela, ou é a chamada para ação. Mas nós estamos aqui, nesses daqui ainda. Apesar que já pegamos um pouquinho dessa parte aqui, tá bom? Então vamos lá. Vocês já fizeram isso? Quem é você? Inclusive, a aula foi igual essa parte. Teve um momento que vocês saíram da sala, lembra? Gravaram um vídeo e colocaram no grupo. Lembram disso? Depois saíram, eu corrigi, vocês saíram de novo, gravaram de novo e colocou lá. Lembram disso? Gostaram, gostou, Parascóvia? Muito bem, é assim. E aqui contaram uma história, nós já pegamos um pouquinho do slide, né? Uma história pessoal transformadora, um estudo de caso, um dado impactante. Quando é uma história pessoal transformadora, é mais uma palestra emocional. Um estudo de caso também pode ser uma palestra emocional, mas também pode ser mais científica, né? Ou matemática, o ensino, a palestra de ensino, ou um dado impactante também. Só que nós estamos focando mais na parte da história. Algo que crie conexão emocional. Anota aí no seu caderno essa parte aqui, ó, mesmo que vocês vão receber depois. Então, a história precisa de criar conexão emocional ou admiração intelectual. A história precisa criar conexão emocional ou admiração intelectual. Pelo menos isso. Basicamente isso. Gabriel fugiu. Conexão emocional, ou seja,
Sempre que eu olho para a Tati, eu lembro de uma coisa que ela repete com frequência quando ela vai contar um pouquinho da história dela, é o fato dela ter colocado aquela plaquinha lá para comprar, para começar a fazer unha e comprar o leite os meninos. Então, isso cria uma conexão emocional, principalmente com quem já passou por situações assim parecidas de dificuldade, falta, ou tipo assim, eu quero acariciá-la, eu quero abraçá-la, eu quero ajudá-la. Quem não passou, cria essa conexão também. E a admiração intelectual, você olhar e falar assim, uau! Passou isso tudo, hoje tem uma faculdade, tem um mestrado, ou tem um salão, ou é formadora, ou se destacou de alguma, sabe? É isso. Aquele destaque na parte do ensino, tipo, eu vi, gravei emocionalmente, intelectualmente, e gravei a história de uma palestrante que ela contou a história dela como se ela estivesse falando de uma outra pessoa. Ela foi contando a história, contando, contando de uma forma tão cativante. Quando chegou no final, só que ela deu um outro nome à personagem. E realmente, quando ela era pequena, ela tinha um outro nome. Quando ela chegou no final, e ela falou assim: essa menina hoje está aqui diante de vocês e não sei o que e tal. Aquilo, hã? Ela estava falando dela própria. Então, ela foi abusada pelo pai, pelo tio, pelo não sei quem e tal. Passou fome, passou situação. Hoje é milionária. Então, sabe, você cria assim, o poder da história é muito grande. E nós estamos focando muito nisso, né? Então, agora o elemento número 3, tá? Quem lembra, ó, o primeiro é a apresentação, é uma conexão, quem você é, porque você está ali, trazendo uma breve autoridade, um histórico. Que essa parte, inclusive, eu disse que ela não precisa de estar sempre no início, ela pode estar no meio ou no fim. Não é obrigatório que ela esteja sempre no início. Olá, sou Gabriel Hertz, eu sou isso, sou aquilo, faço isso, faço aquilo. Não precisa. Você pode começar já falando assim, igual a Fabi, deu o exemplo da Fabi lá no evento. Quem aqui quer dinheiro, quer ganhar mais? Você pode começar com uma piada ou tipo brincando como se estivesse tropeçando, criar uma situação assim que a pessoa fica curiosa. Vocês querem ouvir uma história hoje? Quero contar uma história para vocês, entendeu? Aqui, então é a parte da história e agora o ensino ou motivação. O que você ensina? O que você inspira? Entregue um aprendizado ou lição prática. Se for motivacional, gere energia e reflexão. Exemplo: 3 passos para mudar algo. 5 erros que precisam ser evitados. Ok? Então, eu quero que vocês criem aí, tá aqui a atividade já, criar 3 dicas práticas ou 3 reflexões poderosas para passar para o público. Nós estamos construindo a nossa palestra. Você se apresentou, você contou um pouquinho da sua história, agora você vai ensinar alguma coisa para o público. E só aqui, falando de passagem, esse poderia ser o tema da palestra. Poderia ser um tema de palestra, poderia ser um tema de vídeo. 3 dicas práticas para, ou 3 reflexões poderosas para passar ao público. Eu quero que você pare agora, neste momento, e pense o que você quer ensinar. Sobre o quê? Qual produto? Qual sensação? Qual sentimento? Qual serviço? Sobre o que que você quer ensinar? Pensa no seu público. Quem é o seu público? Nós não definimos público ainda, mas vamos definir. Quem é o seu público, Tatiane? Para quem você quer falar? Tá sem som. Eu desliguei o som de todo mundo, né? Gabriel já está aberto. Quem é o seu público? Você quer falar com quem, Gabriel, na sua palestra? Mulheres, Todo, homens, idade? Hã?
Todos. Não pode ser todos. Nós vamos, tem que ser. Acho que remete mais para mulheres, né? Uhum. Mulheres que têm desejo de quê? Profissionais na beleza, em geral. Uhum. Profissionais da beleza. Faixa etária. Vamos criar uma faixa etária. Acho que todas. Não pode ser. Vamos criar uma faixa entre 25 e 35, 17 e 27, uma faixa assim de entre 10 anos de diferença, entendeu? O mais novo e o mais velho, Acho que dos 22 aos 32. 22 a 32. Boa, já sabe, são mulheres profissionais da beleza de 22 aos 32 anos. Parascóvia, qual o seu público? Hum. Mulheres, homens? E eu gostaria mais de fazer isto para a minha empresa de produtos. Uhum. Então, aqui precisamos de pessoas que precisam de aprender algo novo, que procuram alguma coisa nova na vida e também de mudar um bocadinho ou ganhar um pouco algo mais além daquilo que ganha ou desenvolver o seu negócio. Uhum. Então vamos pegar só uma coisa, ganhar mais. Uhum. Mulher ou homem? Pode ser mulher e homem, mas a maioria são Escolhe mulheres. um nesse mulher. Mulheres, Mulher? sim. Mulher. Qual a faixa etária que você acha assim que era mais interessante? Tem 30 e 40 anos. Ok. Então, mulheres que queiram ganhar mais, é um público mais vasto. Se nós fôssemos jogar para fazer um tráfego pago, abrangia tudo e depois íamos afunilando, nesse caso. Uhum. Porque o seu produto é um produto para público em geral, né? Sim. De 30 a 40 anos. E a Tati, qual o seu público? No caso, no meu público é mulher e homem. Vamos trabalhar só com um, ou homem ou mulher hoje nessa aula. Hoje, olha, eu tô mais pros homens, né? Uhum. Homem, faixa etária. É, dos 20, dos 26 para 50 anos. 26 aos 50. O seu realmente é melhor abranger um pouquinho mais. De 26 aos 50 anos. Vamos falar 30 a 50, só para ficar redondinho? Uhum. Homem de 30 a 50 anos. E qual a necessidade deles? Ter cabelos? Sim, mas cabelo é muito amplo, uma coisa específica. Aí eu não consigo me imaginar. Você quer atender eles fazendo que tipo de serviço? Quero fazer mesoterapia. Mesoterapia? É, E o que que é isso? é agulhamento. Hum, então é o tal do tratamento para calvície. É, Então é para homens de 30 a 50 anos que têm problemas de calvície. O seu ainda foi é. mais definido. Perfeito. Agora, você vai pegar essa informação sua e vai criar 3 dicas práticas para este público, ok? 3 dicas práticas. É, 3 coisas que você pode fazer para isso, para aquilo, aquilo outro. O Gabriel também, para este público. Vocês anotaram aí o público? Notou o público? Eu já esqueci quase tudo. Sim. E aí pensa o que que você pode ensinar para este público específico. 3 dicas para este público. Então, 30 a 50? É, 3 dicas. A Ai, Aline tá, não Mas está é difícil com a pensar gente. rápido. A Aline não isso está. seria dicas
Não entendi bem. Sobre o seu assunto, o assunto que você quer ensinar. Hum, Você quer falar com profissionais da beleza. O que que você vai ensinar para eles? O que que você ensina? Nós começamos hum. falando sobre isso. O que você ensina? O que você inspira? Eu quero que você dê um aprendizado para eles. E para isso você vai criar 3 dicas de coisas que você vai ensinar. Como professor, por exemplo, digamos que é a Duda, a sua aluna. Precisam de ajuda? Pode falar. Cádia, é tipo uma receita? Leia o que que você escreveu para eu entender. É, eu coloquei assim, para que eu conseguisse fazer devolver os cabelos para eles, né? Uma promessa de trabalho. Eu iria fazer de início um controle da microbiota em 4 sessões de um detox no couro cabeludo. Aí vamos fazer alta frequência e argiloterapia. Sim, É mas aqui isso? no caso, não. Eu quero que você se imagine palestrando. Isso aqui tudo tem a ver com a palestra. Tudo que eu ensino nessas aulas tem a ver com palestra. Então, imagine-se palestrando e ensinando alguma coisa para este público. Mesmo que seja um público que tenha lá 5 homens te ouvindo. E aí você vai se apresentar, vai contar um pouquinho da sua história até chegar no ponto que você se transformou em tricoterapeuta. E aí vai falar assim, eu quero dar 3 dicas para vocês aqui, hoje, tal, tal, tal. Então, nós estamos construindo a sua palestra, entendeu? Se você tivesse na frente de alguns homens palestrando para chamar a atenção deles, para eles entrarem. É interessante até você ter falado, porque tem uma coisa que nós chamamos de a maldição do conhecimento. Não é que é uma maldição, não é uma maldição, é um termo usado, maldição do conhecimento. Por quê? Quando nós sabemos muito de um assunto, automaticamente nós achamos, o nosso cérebro faz ligações e a gente pensa que os outros sabem tanto quanto nós, mas não é verdade. Por exemplo, você falou microbiota, falou não sei o que, eu nem faço ideia o que que é isso. Então, quando você vai falar com a pessoa, tem que falar de forma que tanto a Bruna, que tem 7 anos, como uma pessoa de 80 anos que não sabe ler, entenda o que você quer expressar. Porque os termos técnicos servem mais para ensinar os alunos, né? Aí eu falo, microbiota, professora, pode explicar de novo? Mas se você está vendendo um produto para este público que está calvo, ele, na verdade, ele não quer saber o que é microbiota.
Ele quer saber qual o resultado que você vai entregar para ele. Entendeu? Sim, sim. Talvez fica mais fácil se você Queria, mudar o produto e o público neste primeiro momento. Você tem outros tratamentos também, não tem outras coisas. tem esse tratamento, tem tratamento com cariata é a mesma coisa. Você pode, por exemplo, 3 dicas práticas nesse para este público. Falar como ele Falar com, deve tratar do couro cabeludo pós o tratamento. Como pode evitar que o cabelo caia para. nesse caso é o que eu faço ali, né? Eu não faço o implante capilar, né? Então, eu iria dizer assim: olá, o meu nome é Tatiane Diniz, sou tricoterapeuta capilar, tricoterapeuta cuidando do couro cabeludo das pessoas que tenham as patologias, como dermatite seborreica, caspa, oleosidade excessiva, areata. Então, eu faço o tratamento desse couro cabeludo. Porque funciona assim: todo cabelo, sendo na cabeça do homem ou da mulher, é o mesmo fio de cabelo. Ele merece tratamento e também temos que fazer o cronograma. Como os costumes dos homens, a maioria é só lavar com shampoo, eles não estão dando para o cabelo o que ele precisa. Isso eu estou falando do cabelo, da haste. Caso o couro cabeludo, o cabelo, como eles não dão para o cabelo o que ele precisa, o cabelo vai morrendo aos poucos, ele vai ficando fininho, 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 ele vai ficando fraco, né? Porque ele não tem água, ele não tem nutrientes, ele não tem gordura, ele não tem a gordura. A máscara é água, a, a nutrição é óleos e, e reconstrução é gorduras, que é a alimentação da fibra, né? Então, o cabelo vai morrendo assim, já é uma coisa que errada que acontece, né? Que os homens não cuidam muito bem dos cabelos. Mas eu tenho que saber como que eu falo bem isso. É, e o couro cabeludo, a gente tem a microbiota do couro Então cabeludo. Isso vamos é lá. necessário a gente ter. Faz o seguinte. Muda, em vez de você dar 3 dicas, você pode, vamos mudar. Você fala de 3 motivos pelos quais o cabelo do homem cai mais do que o da mulher. Porque aí você pode entrar na dor, que é esses motivos. Mas como o cabelo deles já estão caindo, aí no final você dá o pitch chamando e falando assim. Mas se você está passando por isso, eu posso te dizer que ainda tem solução. Os tratamentos que nós fazemos no meu espaço fazem isso, isso e isso. Entendeu? Uhum. Aí eu ia explicar da microbiota. Você quer que eu continue? Não, não, faça isso. Ó. E tem que ser algo breve, não pode ser muito extensivo, tá? É, 3 dicas práticas de forma assim, bem breve. Olha, pode ser 5 erros que precisam ser evitados. Está escrito ali, por exemplo. Aqui, ó. 5 erros que precisam ser evitados. 5, 3, 4, você que sabe quantos. hum. 3 passos para mudar uma situação. Como que é os 5 erros que pode ser evitado? Eu falar o que eles não fazem? É isso? Cinco erros que Calvície podem ser mal. evitados para você não ter calvície eterna. Eu não sei o nome que usa. Ah, esse eu gostei, é igual eu entendi, eu vou fazer. É como se fosse uma dica, né? Para as E pessoas ela, passarem a cuidar melhor. isso, dá a dica e depois fala assim, mas se você está passando por isso, isso Tá. e isso, aí a dualidade, tá vendo? Leva o problema, depois leva o mais, o se, tem essa forma de fazer assim, assim, assim. E você, Gabriel, terminou? Já. Conta aí para mim. Então, como eu pensei assim, não, uma dica, eu acho que tanto para o público que não sabe fazer unha, então não faria sentido eu explicar aqui dicas do gel e do verniz de gel, fazer manicure. Acho que não faria sentido. E tanto
poderia até abranger clientes, né, que também não trabalhassem só com unhas. Aí eu coloquei 3 dicas para fidelizar clientes no primeiro atendimento. Acho que isso Mas eu ia acho ser que eles se interessam muito na parte técnica também. na parte técnica também, né? Mas aí é Por muita coisa. exemplo, 3 dicas. Uma, selamento. Outra, deixar encostar muito na cutícula. Não sei, eu tô dando coisa aqui. Sim. Isso é coisa que, se você quer dar Hum. formação, é o tipo de dica que tem que dar. A pessoa fala assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Molhar a unha, e não secar bem e passar o verniz. Deixar cozer muito Ah, tempo ou entendi. pouco Ah, tempo. Entendeu? Então, entendi. são coisas assim que você pode falar. Nossa, Bruno, você já estragou o negocinho aqui, menino? Aqui, ó. Isso que é ter cabelo, hein? Olha aqui, né? Já tinha arrancado a bolinha pra ali, agora eu tô... Deixa eu fechar o áudio aqui. E aí, Paula, terminou? Os 5 euros, não, os 5 euros que precisam de evitar. Você fez os 3 passos ou você escolheu fazer Ah, depois? posso ler? Sim, por favor. Não deixa o medo decidir por ti, tá bom? Ou diga sim no momento certo e vai estar mais perto dos teus sonhos. Mais alguma coisa? É 3. Você deu 2. Também é alguma coisa. Não tenha medo de arriscar, mas é a mesma coisa sobre medo. Ah, Tá muito romântico isso. sim. Tá muito romântico e muito comum. Você vai Uhum. falar de qual assunto? Da pessoa que quer empreender, não é quer ganhar mais. Sim, de ter coragem de dizer sim, de começar. Sim. Se aventurar em algo novo, Sim. querer sair da mesmice, né? A adrenalina de estar envolvido com uma coisa que não conhece. Hum. 3 passos. Fala de novo, por favor. Dizer de novo o que. É.
Não deixa o medo decidir por ti. Então, peraí, você tá 3 passos para mudar algo, é isso? Sim. É isso. Você não pegou 3 dicas práticas nem reflexão. Pegou esse daqui. 3 passos para mudar algo. Primeiro, não deixar o medo decidir por você. Agora, na palestra, faz de conta que você está palestrando. Começa a falar sobre esses 3 assuntos para mim poder entender como é que você sairia. Hum, Muitas vezes as pessoas têm medo de fazer um passo novo, de pegar em algo novo, de começar algo novo. E o medo para-os e não podem ir em frente. E não sei. Vou dar uma dica. Quando você for falar para trazer algo para dentro da pessoa, é, fale mais. Eu sei, por exemplo, digamos, você pode começar falando assim: o que acontece é que muitas vezes você. Aí a pessoa vai identificar. Quando você fala pessoas, fica geral. Quando fala você está Uhum. falando com uma pessoa. E é bom, até na palestra, quando você for palestrar, você imaginar alguém, essa persona ou essa amiga. O que que é uma persona? É uma pessoa que a gente cria. O Gabriel falou ali que o público dele é pessoas de 20 a 30, mulheres de 20 a 30 anos profissionais da beleza. Eu logo visualizei. Eu consegui, criar visualmente uma mulher magra, alta, de cabelo escuro, com a mão no bolso, assim, com aquele aventalzinho, com a perninha assim meio cruzada, assim, no espaço de beleza, entende? Essa Sim. idade, esse estilo, então a gente cria essa fisionomia. Quando a Tatiana falou, eu imaginei um jovem de 30 anos que está super chateado porque o cabelo dele tá caindo, ele ainda é muito novo para não ter cabelo. Então, quando a gente cria essa sensação de estar falando com alguém, ou um senhor já com a cabeça branca, mas que se sente muito mais velho porque tem cabelo só na lateral. E ele está insatisfeito com o visual dele. Percebe? Uhum. Então, quando você visualiza com quem você está falando, você coloca emoção na palavra, no que você está dizendo. É importante criar essa persona, visualizar, e mesmo que seja alguém, inclusivamente nas palestras mesmo, e pregações, por exemplo, pregações da igreja. O Espírito Santo se move muito, ele faz, ele toca e tudo, só que é um ser humano falando, é uma pessoa que está falando, que está sendo usada Eu, pelo Espírito de Deus. E essa pessoa, às vezes, ela dá a palavra dela, porque ela é uma pessoa, ela não é manipulada pelo Espírito Santo. Ela não é, ele não manipula, ele não é manipulador. Então, a pessoa, por exemplo, tá, espiritualmente falando, ela prega a palavra de Deus, mas ela também tem as emoções, os sentimentos dela ali envolvidos naquele momento. Ela não está inerte, ela está viva, ela está sendo usada, mas ela está viva, ela vai sente. viver uma história, né? Então, assim, quando nós palestramos também, a gente acaba, às vezes, tocando em assuntos, em histórias de pessoas que estão ouvindo, que estão olhando. Isso não tem como. Então, criar essa personagem. Você vai estar palestrando, mas você imagina uma amiga sua que tem um problema que você tem certeza que consegue solucionar. A minha amiga, digamos, eu estou criando aqui a história, a sua amiga, ela está trabalhando num serviço que ela está insatisfeita, ela ganha pouco, mas ela tem medo. E aí você vai olhar para o público em geral. Lembra quando na última aula eu falei assim, imagine uma pessoa só. Então, pega o seu olhar e mira no fundo do palco. Imagina aquela pessoa que te traz segurança ou aquela pessoa com quem você quer falar. Então, você tem esse poder de fazer isso. Quem é essa pessoa que tem que precisa desses 3 passos para mudar algo? Talvez você até tenha uma amiga real e lembra desse nome agora. Ah, é a Mafalda, é a Josefa. A Josefa poderia estar fazendo isso aqui. E aí você vai palestrar para a Josefa, só que você não vai usar o nome dela. Uhum. Entendeu? Ajudou? Você consegue criar agora um pouco melhor?
É uma mulher entre 30 e 40 anos que quer mudar algo na sua vida e precisa de ter saúde e ao mesmo tempo ganhar algo de dinheiro, ganhar dinheiro. Uhum. Aí quando eu Então, olho, eu visualizo uma mulher que tá arrumando a casa dela, ou tá na beira da pia, e ela tá chateada porque o dinheiro não chega para tudo. E ela tá ali nos pensamentos, meu filho pediu isso, minha filha pediu aquilo, eu preciso de comprar uma roupa para mim assim assado, entendeu? Então visualiza essa pessoa e cria esses 3 passos para ela mudar. E agora fala com essa pessoa. Você já tinha anotado. uhum. Assim, Então agora faça como se estivesse falando com essa pessoa. Vá, Ai. fala conosco, como se estivesse falando com essa pessoa, esses 3 assuntos aí. Então você quer sair da sua zona de conforto, deixa o medo de lado e arrisca, tenta, faça um passo à frente. Eh, não deixa o medo decidir por ti. Hum, Você era boa em redação na escola? mas quê? Redação, como é que fala aqui? Criar textos, história. Não, não, nada, zero. Muito mal mesmo. Eu, quando era para escrever uma história, assim, era muito difícil para mim. Por isso, agora também tenho um pouco de dificuldade nisto. E também Uhum. muitos anos não escrevi, não fiz nada disto. Pronto. Qual é a história que você mais lembra assim da sua infância, assim, da sua infância, adolescência? Uma história que alguém te contou, ou que você, por exemplo, tem a Cinderela, Sapatinho de Cristal, não sei o que, essas coisas assim, mas talvez lá da sua terra tenha alguma história específica que você já ouviu. Você lembra de alguma? Relembro, mas agora te contar o português é um pouco difícil. É. Sei. Então, depois você acha que consegue escrever essa história para nós e ler ela? Não agora, outro dia. Uhum. Você faz isso? Então, tá bom. É, Eh, pode falar. escrever história, uma história desta que me está a É, pedir agora. Hum, não, não precisa ser agora. Eu vou pegar essa história e vou tentar criar algo aqui para ajudar aqui na manifestação artística um pouquinho. Pode ser? Mas não é agora. Depois você faz e pode até colocar lá no grupo. Você escreve na sua língua e depois pode escrever traduz em português. E nós uhum. vamos ler. Não, para mim, eu tenho que escrever e ler muitas vezes e saber, porque se contar, sim, mas com o tempo, se calhar. Mas Uhum. tenho falta de palavras, não sei, Sim. vocabulário, de melhorar o vocabulário, porque muitos anos eu fiquei fechada sem falar com ninguém e até o meu marido até agora, ele é português e está a brincar comigo, a dizer, fala como deve ser, falo de trás para frente a frase. E eu sei que não falo correto, e sei como é correto, mas às vezes digo rápido e não penso nisto. E depois, Vai acontecer, tá acontecendo já. Vocês dois aí de cima, conseguiram? verdade, assim, Hum, diga. Consegui. Quem é que quer falar? Não entendi bem. é eu. Vá, diga. Eu diria assim, ó, quantas vezes você pagou para sua esposa fazer tratamento capilar? Não generalizando, porque tem gente aqui que não tem esposa, né? Uhum. Sabia que o cabelo da sua esposa é o mesmo da tua cabeça? Aí eles merecem os mesmos tratamentos. Aí eu começo a falar sobre para eles cuidar do couro cabeludo, do cabelo, né? Para que não ficar careca, eles podiam alimentar a fibra nessa forma, fazendo o cronograma, como as mulheres faz no salão, né? Deixando o cabelo mais grosso, alimentado, bonito, brilhante, mais cheio.
Uhum. E sempre cuidando do couro cabeludo também, que o couro cabeludo tem a microbiota, e eu vou dizer, são necessários ter a microbiota, mas é muita coisa? Não, eu só quero. Por que que aqui tem números? Pensa. Por que que vocês veem aqui? Aqui tá, nessa tarefa tá falando 3 passos para mudar algo, 5 exemplos que precisam ser evitados, 3 dicas práticas ou 3 reflexões. Porque eu quero trazer um dado estatístico, Aí quero essa, trazer um número para que a pessoa que tem aquela inteligência matemática, né, ela segure na sua mensagem. Aqui nós falamos para pessoas emocionais, elas vão. Nós falamos com. Nós não escolhemos o público que está lá, o sentimento, a história da pessoa, as culturas dela, que está nos ouvindo. Se nós falarmos, eu quero falar só com pessoas que são emocionais, era ótimo, aí só contava a história, ela emocionava, eu comprava de você. Olha só, sem querer da coisa. Porque a ideia de palestrar é você vender alguma coisa ou entregar alguma coisa para a pessoa. Não precisa de ser necessariamente uma venda. Você tem que entregar alguma coisa de valor para essa pessoa. Ela parou para te ouvir e o que ela tem que ganhar de volta é algo importante. Então, aqui, você aí conectou com o coloquei os público. Peraí, só um pouquinho. Aqui você conectou, preste muita atenção nessa parte importante, com o público emocional. Agora, aqui é a parte do ensino ou motivação. Eu quero trazer. Aqui eu estou falando de 3 passos, mas eu poderia pedir uma estatística. Vocês sabiam que 55% da população vai morrer nos próximos 30 anos? Poderia ser uma coisa, eu acabei de inventar, isso não é verdade. Um dado, um dado, estatístico, alguma coisa, mas depois vamos pesquisar para ver se é verdade. Aí eu coloquei números para conectar. E quando você falou eu não vi, eu vi mais ou menos, mas eu quero que você fale mesmo. 3 passos, 3 dicas, 3 motivos, 3 situações que você deve evitar, 3 coisas que você deve fazer. É como você vê, três três dias, lugares que você tem que visitar na Europa. 3 dias, 3 dicas, eu ia dizer, 5 erros, né? Três dicas para que você não perca o cabelo. É hidratar, nutrir e reconstruir. Uhum, aí você tem que explicar. Aí eu vou explicar sobre, né, Gostei o da cronograma forma, capilar. gostei da forma como que você começou. Entendeu? Se eu fosse fazer essa palestra, se fosse eu a palestrar, eu não ia começar falando eu sou Tatiane Diniz, tricoterapeuta e não sei o quê. Eu Eu tô começava pensando em não falar isso. eu Tô pensando em... começava com essa frase que você falou, se você está falando para o público masculino, e eles, os homens são muito mais sentimentais do que parecem. Eles iam parar e falar assim: pois é, né? Eu cuido do cabelo da mulher, gasto fortuna. Se eu fosse juntar, dava para comprar aí 3 casas só no cabelo da minha mulher, e eu tô ficando careca porque eu não dou atenção para e mim. nunca fez Você nele. logo Porque, chama a atenção deles no início. sim, eu tive um cliente que mexeu muito comigo. Ele tinha um cabelo compridinho assim, era um senhor já de idade, ele tinha o que, uns 70 anos. Mas ele parecia, como ele é português, né? Ele parece mais novo, né? E ele chegou e pediu para eu cortar o cabelo dele, mas era para cortar só as pontinhas, que ele não queria que o cabelo fosse embora. Só que a hora que eu abri o cabelo dele tava com fungo, né? Mas visível. Tava com dermatite, mas estava muito visível. E aí eu peguei e falei para ele: "Senhor, eu posso te dar umas dicas?" Aí ele pegou e falou assim: "Pode?" Aí eu falei para ele assim: "Olha, eu sou tricoterapeuta capilar, sou formada na tricologia, faço esse tratamento de couro cabeludo, eh, e trato da microbiota. E a microbiota do senhor está muito avançada e precisa fazer um equilíbrio, fazer um detox." E eu fui falando com ele e tudo mais, e ele disse assim. Aí eu falei pra ele assim: "E o fio do seu cabelo já tá caindo". "É, já tá caindo muito, não tô tá caindo muito, eu não quero que perder meu cabelo, eu gosto, sempre fui assim, com o cabelo comprido desde novo". E aí eu falei pra ele assim: "Mas e como que o senhor lava o cabelo?" Aí ele falou assim: "Ó, lavo com shampoo, e passo o condicionador". Aí ele fala amaciador, né, aqui, né. Aí eu disse assim pra ele: "Mas e o que mais que o senhor faz?" Ele falou assim: "Depois eu passo uma máscara".
no cabelo. Eu falei assim, então o senhor faz o shampoo, o condicionador e a máscara. O senhor tá fazendo errado. Eu vou te explicar por que que o senhor tá fazendo errado. O senhor tem que colocar a máscara introduzindo no meio, o senhor tá fazendo diferente, o senhor tá selando a cutícula antes de colocar a máscara. E depois que o senhor colocar a máscara, o que que vai acontecer? A água do cabelo que o senhor colocou vai tudo embora, porque a máscara é água, vai tudo embora. Então, o senhor não tá dando nada pro cabelo. Por isso o cabelo tá ficando fino desse jeito. A gente tá falando do cabelo, não do couro cabeludo. É, então aí ele pegou e entendeu que ele tava fazendo errado. Ele falou assim: Nossa, obrigada. Nunca ninguém me deu essa atenção. Eu não sabia como fazer. E desde criança eu sempre fiz assim. Hum. Então ele sempre mantinha o cabelo dele, mas ele não fazia da forma correta para lavar o cabelo. E ele só dava água na vida toda. A maioria das pessoas só dá água, só hidratação, só hidratação. E aí a alimentação do cabelo vai ficando para trás. Sim. Isto é muito interessante. Eu vou precisar do seu número. E também podemos trabalhar juntas. Que bom, olha. Tá vendo? Sabe o órgão que responde do cabelo? Qual é o órgão do nosso corpo? Ah, eu por acaso eu já vi você falar umas coisas que eu interessei também, eu gostei. É o rim. Os rins respondem ao rim e é É como se fosse a isso, nossa bateria. Sim. sim. É o rim que responde do cabelo. Quando os homens ficam sem cabelo, é Tudo, a energia do rim que está diminuindo. tudo envolve de dentro para fora. É de dentro para fora. E a gente cuidar da estética aqui fora é uma coisa, né? Mas até a microbiota também a gente precisa, né? A pele é ligada ao Só que não intestino. pode estar elevada. Se ela está elevada, dá a oleosidade, a caspa, e aí vem aquelas Nós já estamos a foliculite. acabar a aula com isto. Vou ficar com o seu número e depois falamos sobre isto. Tá lá Eu, no grupo, viu? É só dar um oi lá e já tá. Então vamos lá, Gabriel, conta aí. Eu pus. Bom, eu pus diquinhas, né? Que eu falo, diquinhas de unhas. Eu pus como fazer uma pintura perfeita. Eu coloquei usar. O primeiro passo é usar a broca de cutículas em volta da unha antes de pintar, para retirar restos de cutículas e alguns altos do gel. Essa dica também foi muito importante para mim. A segunda dica: caso de vernizes mais espessos, que às vezes há vernizes ralos e médios e espessos. Os espessos dão um aspecto grosso, mesmo que você faça o gel fino. Aí eu coloquei para vernizes mais espessos, usar um pincel de gel ou de art nails na primeira camada. Ou seja, em vez de usar o pincelzinho que vem dentro do frasco, você vai trocar de pincel, vai pegar um outro pincel só na primeira camada. Isso ajuda o verniz não ficar grosso e alto, e ficar bem pintado, e ainda te ajuda a economizar verniz, porque esses vernizes mais grossos gastam muito. E a terceira dica eu coloquei: esperar cerca de 30 segundos depois de terminar o top coat, ou seja, quando tira a mão do catalisador, depois de passar o top coat, esperar cerca de 30 segundos, não minutos, minutos era muito, 30 segundos para manter o brilho mais intenso e duradouro ao longo das 3 semanas. Coloquei essas 3 dicas. Engraçado você ter colocado aí, porque uma coisa que me bloqueava, preste muita atenção, me bloqueava muito. Eu achava que eu sabia muito pouco. Entendeu? É claro que daquele tempo para cá, quando eu compreendi isso e eu usei isso como uma chave que eu vou ensinar aqui agora, eu aprendi muito mais. Eu evoluí assim, ó, anos-luz. Quando eu tinha esse pensamento, que eu achava que eu sabia pouco, eu vi que muita gente não sabia nem o básico. E eu já sabia o básico, já sabia o médio, e estava ali, não, mas ninguém vai interessar por esse assunto, ninguém vai querer saber isso. Então, assim, tem coisinhas bobas que a gente fala, a gente ajuda a pessoa tanto, a pessoa só É fala assim, "Eu verdade. nunca pensei nisso, nunca tinha olhado para este lado. Olha, essa dica vai me ajudar, esse ponto aí." Ela falou do fígado. Então, assim, a Parascóvia está perdendo espaço, ela devia estar fazendo um vídeo por dia, É colocando mesmo. nas redes sociais, Inclusive, dando dicas, ensinando.
trazendo curiosidade, mas nós vamos chegar lá. Vamos É. chegar lá. Inclusive, quando ela falou sobre os rins, eu até fiquei, meu Deus, acho que eu vou procurar umas coisas aí pro rim, pra ver se melhorar isso Tenha o mesmo. encontro dela lá no domingo, Gabriel. Você estava te perguntando a hora. Estão Ô, convidados Gabriel, também, até, Ai, para ir. vamos. até nas unhas, quando. Gabriel, Né? convido-vos a vocês também, no meu evento Ai, do vamos, eu domingo. quero. Manda lá no grupo do Central da Beleza. Temos aqui no grupo o convite à morada, Uhum. também. Manda no outro grupo também, se você quiser. O que você ia Ah, falando aí, Tati? Até nas unhas tem sinais quando a pessoa está doente. Até nas Tem. unhas. Nas unhas também O tem. cabelo e a unha é o último a receber, né? Não é vital? É o último a receber. É isso. Então vamos seguir? Tá muito bom. Pois refinam mais um pouquinho aí. E aqui é a parte da finalização, tá bom? Essa aula Uhum. não vai demorar 50 minutos, porque não tem necessidade, tá? Então, você vai mover o público a uma ação. Deixe uma pergunta poderosa, faça um convite claro para uma mudança ou próxima ação, crie uma frase de encerramento que leve o público a agir. Ou seja, aqui é a chave. Depois, o que você tem que fazer, o que a pessoa tem que fazer depois de ter te ouvido ali por 15, 20, 30 minutos, 50, 100 horas, o que ela tem que fazer? Ela tem que ligar para você? Ela tem que deixar uma mensagem na caixinha? Ela tem que, na hora da palestra, copiar um QR Code? Ela tem que enviar uma mensagem para o seu número de telefone? Ou ela tem que pular? Tem gente que fala assim, pula agora, respira 10 vezes e alivia essa tensão. Decida hoje que você não vai ser a mesma pessoa, este é o momento, percebe? Na igreja, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essas coisas. Inclusive, um exemplo que eu não dei para vocês e dei nas outras turmas é justamente isso das pregações, entendeu? Então, quando tá lá, vou interromper aqui. Quando nós vemos um pregador, eu vou falar pregador porque eu sei que a maioria aqui conhece um pouco de religiões, de fé, alguma coisa. Está lá na igreja. O que que ele faz? Geralmente, quando chega um pregador convidado, ele chega e fala assim, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, ele cumprimenta o público, ele agradece quem o convidou, isso faz parte da boa educação, tá? Se você está em algum lugar que não foi você que organizou, você tem que agradecer o público para te ouvir e agradecer a pessoa ou os organizadores. Agradeça. Agradeça a pessoa. E depois ele se apresenta. Então, digamos que eu estou pregando aqui para vocês. Paz do Senhor, meus irmãos. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quero desde já externar o meu agradecimento ao pastor Gabriel, que me convidou para estar aqui nesta noite. Eu sou Gádia Rodrigues, eu venho de Minas Gerais, eu tenho lá uma igreja com 50 mil membros, graças a Deus. E estou aqui hoje para trazer uma palavra poderosa. Eu quero que vocês entendam o que será de vocês se vocês cumprirem esses 3 passos que eu vou dar aqui hoje? Se vocês cumprirem esses 3 passos, a sua vida vai mudar de uma maneira que vocês nunca imaginaram. Já dei uma introdução que criou curiosidade, não foi? Então pode começar por aí. Mas antes de mais, eu quero contar uma história para vocês. Eu quero contar a história de uma menina que não tinha nem chinelos para calçar. Ela nunca teve uma sandália. A primeira sandália que ela teve, ela tinha 12 anos de idade. E ela se agarrou tanto naquela sandália que quando a sandália estragou, mesmo cheia de buraquinhos, ela continuou usando aquela sandália. Ela remendou a sandália, ela costurava a sandália. E ela tinha tanto orgulho quando não tinha mais recurso de consertar essa sandália. Ela chorou amargamente, porque ela não saberia quando ela poderia ter essa sandália de novo. Essa mesma menina, ela tinha 4 irmãs. E eles passavam muita falta dentro de casa. O pai viajava,
ficava meses fora. Eu estou palestrando e estou contando a história. Vocês estão conseguindo acompanhar um pouquinho? Todos vocês estão presos na história ou está tedioso? Não, tô preso. Está preso na história. Estou contando os dilemas. Então, ficavam elas lá, e o pai, muito machista, mesmo sabendo dos filhos passando necessidade, da mãe passando necessidade, ele não permitia que nenhuma delas trabalhasse fora, e elas continuavam sentindo muita falta. A mãe, muito submissa, também não queria ir contra o pai, preferia passar necessidade do que contrariar o marido. Apesar do marido ficar meses fora, andar com muitas mulheres e nunca o dinheiro chegava para casa, sempre passava falta. Um dia essa menina se revoltou e decidiu que ia começar a trabalhar. Começou a trabalhar numa casa de família e começou a ter o seu dinheirinho. No primeiro salário, levou todo para dentro de casa e conseguiu ver que se ela continuasse trabalhando, ela continuava prosperando. 2 meses depois, ela fez a sua primeira escova no cabelo. E quando ela sentiu o cabelo dela fácil de pentear, porque ela nunca tinha tido aquela sensação, ela falou que ela queria aquilo para o resto da vida dela. Então, ela foi numa loja, comprou em 10 parcelas a primeira escova e o primeiro secador e começou a escovar o cabelo da família. Aos poucos, as vizinhas iam para casa, escovavam o cabelo com ela e foi chegando clientela. E ela foi a primeira cabeleireira do bairro. Isso já há mais de 30 anos. Com o passar do tempo, essa menina viajou para a Europa, começou a trabalhar em salões muito afamados e hoje ela é mentora de empresários e empreendedores, faz eventos e ainda lembra da sensação e da voz da mãe dela falando: vai conseguir, vocês não Vocês vão. não. Hã? Vocês vão conseguir. E quando ela vê que as coisas estão ficando difíceis, ela lembra da mãe falando: só tem arroz e feijão. Vamos cortar uma cebolinha e vamos dar um outro gosto para este prato. Então ela lembra da situação e sempre vê que há uma outra forma de ver as coisas, uma forma de colorir, de dar cheiro, de sentir e de não se lamentar. Então, essa menina hoje está aqui presente e eu quero ensinar para vocês as 3 dicas para mudar a sua vida. Olhe sempre positivo. Acredite em você e não desista dos seus sonhos. Palestra entregue. Meu nome é Gádia Rodrigues, sou mentora, moro aqui e tal, não sei o quê. Então, é mais ou menos isso, entendeu? Isso é real, é a minha história, é um pouco do que aconteceu. Nós podemos contar a nossa história, prender as pessoas na história, dar a dica. É claro que eu não preparei as dicas, eu não parei para pensar, mas dava para ter dado continuidade nisso tudo e a gente ter casado, linkado. Para saber mais informações, meu contato 9966 um tapa na sua orelha. Então, isso é uma palestra emocional, que leva a pessoa a estar ali prestando atenção, se entregar na história e depois pegar, olha, ela não desistiu, ela confiou porque a mãe dela deu aquela dica, linkou lá na autoridade da mãe. E uma outra coisa que eu já não lembro, que eu acabei de. Essa última parte eu inventei, a história não, mas a parte eu inventei sim por último. Entendeu? Então, pontos importantes. Se conectar com o público, levar a emoção faz com que as pessoas segurem a sua história, mas sem parecer melancólico. Eu consegui, eu venci, eu estou indo, nós vamos conseguir, nós vamos vencer. É difícil para todo mundo, não é só para um, não é só para dois, não é só para você, não é só para mim. Cada um tem os seus problemas, as suas dificuldades. Vamos continuar? É isso aí, tá bom? Então, vou partilhar aqui a tela de novo. E vocês vão quase que encerrar fazendo essa atividade aqui. Olha que eu me perco em tantos botões, Eu acho que eu já tenho uma história. né?
Agora vocês vão fazer essa chave aqui, tá bom? Vai chamar o público a tomar uma ação. É isso. Você já sabe com quem está falando, você já escreveu aí. Deixe uma pergunta poderosa. Você também quer chegar onde eu cheguei? Você quer ganhar mais? Você quer não continuar perdendo o seu cabelo? Você quer saber mais? Quer ter mais dicas de como cuidar das unhas, como tratar as unhas ou como fazer um bom casamento, sua unha durar mais, fidelizar clientes? Aí eu já colocava fidelização de clientes, porque de qualquer forma, isso da pessoa saber fazer um acabamento ou isso ou aquilo, ela está fidelizando. A pessoa, quando tem um bom trabalho, ela só não volta se ela for maltratada. Então, quero que vocês façam um convite claro para a mudança ou uma aproximação. Você deu a dica, agora faça o fechamento. Faz o fechamento aí, escreve aí para mim. Uma frase de encerramento que leve o público a agir. Quer saber mais? Entre em contato. Eu falei 9966, um tapa na sua orelha. Mas na hora lá eu quero falar com o público em geral, o homem e a mulher. Você pode falar, mas nesse momento é mesmo para esse público específico. Quem fala com todo Sabe mundo. aquela parte da Bíblia, Gádia, que fala que o cabelo de nós é o véu? Se você pode usar, Posso. você que sabe. Porque eu queria usar essa parte. Em Coríntios 11 fala que o nosso cabelo é o nosso véu, né? É a nossa honra perante os anjos. Sim. Tem que usar com cuidado também, porque quem não entende do assunto pode, mas você está falando que eu estou desonrando porque eu estou careca. Então tem que saber também. É. Eu Não, também percebi Que isso. há não pessoas vi. ignorantes. Quando nós nos É. expomos diante de várias pessoas, nós temos que saber compor para a pessoa não achar que está julgando, que está. Entendeu? Nós temos nossas crenças, nossas culturas, mas nós temos que saber estar diante das pessoas também. Tá escrito lá, é que se você não tem cabelo, põe o véu. No caso da mulher, né? O homem não precisa. Então não Foi bom, serve né? para esse, porque você não está falando para mulher, você está falando para homem nisso. Nós definimos o público, eu quero que você foca nisso aí, não saia do que nós estamos pedindo, para não confundir. Os Porque homens, geralmente, quando eles têm muita calvície, eles usam muito bonés. não Já pode. reparei nisso. É, e não pode, né? Não pode, porque já tá com oleosidade, já tá com dermatite, aí ele vai causar foliculite e calvície. Fora que eu já também ouvi falar que o aperto do boné faz o sangue não circular bem nos vasos sanguíneos. Não sei se isso é mito ou é verdade. E o sangue, quando não circula bem por causa do boné ali prendendo na cabeça, pode fazer cair até mais. Deixaram aí as vossas ações, a pergunta, ou o convite, ou a frase de encerramento, uma das coisas só. Acharam? Mas assim, de repente, não consigo falar. Me chame no número, deixe um comentário. Dei várias dicas aqui.
Quer saber mais sobre o assunto? Fale comigo, eu posso te ajudar. Aí, nesse caso de encerramento, o meu Instagram é tal, é, o meu endereço, Uhum, pode ser, ué. meu Instagram. E o seu, Gabriel, já fez? Eu fiz. O que que você fez aí? Eu coloquei assim. Você quer saber o segredo para manter a sua agenda lotada de clientes fiéis, que, se possível, ficará na lista de espera durante dias, querendo ser atendida só por você? Então envie já o seu eu quero para o número 932 307 138. Pronto, fechou. Ficou muito bom, Arrasou, parabéns. arrasou, arrasou. É isso que eu quero. Mas sabe que é muito engraçado que eu vejo muitas formadoras tendo isso. Elas falam assim: você quer saber ou não sei o quê? Ou uma pergunta, uma coisa que desperta curiosidade. Depois elas deixam sempre, né? Deixa aqui, envia uma mensagem, ou fale Uhum, aqui, ou eu quero. Ou até vendendo produto também, eu vejo muito, muito sim, isso. sim, é isso que vocês têm que fazer. Chamar a pessoa para uma ação, é o call to action. Como é que fala em inglês, Gabriel? Conta aí para mim. Como fala o quê? Call to action, chamada para ação. Call to action. Call to action, call to Call action. to Falei mais action. bonita agora que ele me ensinou. Call to action. Call to action. Parascóvia, conta a sua aí, amiga. Ah, quer ganhar mais? Escreva nos comentários a palavra ganhar e eu entro em contato contigo. Uhum. Ou, Dava ou, para trazer mais um pouquinho de emoção aí, amiga. ou, na voz. Não, mesmo na frase. Ah, E você que- também, não sei o quê. queres Você ser um empresário de sucesso? não usava isso também, tá muito batido. E uma Hum, coisa é ser empresário, outra coisa é ser empreendedor. Então, para sim, ser sim. empresária tem uma escala grande, né? E eu com as minhas palavras, tudo Começa misturado. pensando pequeno. Se a pessoa está com dificuldade de pagar as contas ou quer ganhar mais, qual a dor real dessa pessoa? Qual era a idade do seu público mesmo? 30 a 40. 30, Quer, 40. Costuma quer ser, ganhar um extra? costuma ser mãe, costuma estar fazendo uma faculdade, ou mesmo que seja, tenha só os seus dogs, entende? Sim, sim, Toca nessa dor aí, nessa dificuldade. Por exemplo, por que que você veio fazer a mentoria? Porque você queria clareza, quer aprender a comunicar melhor. Eu toquei sim. em você nesse ponto aí. Cada um, Ah, diga. és mãe, estudante ou, ou. Ou você pode só fazer assim. Este é o momento de você começar a ganhar mais. Você está sendo muito taxativa. Este é o Então, momento de você virar a chave e começar a ganhar aquilo que você quer. Não Ou, pode chamar alguém lá dentro, não? hã? Não pode chamar alguém lá no palco? Depende, isso é relativo, mas não é para uma pessoa, é para um público em geral. mas sabe que no caso da Paula, como é sobre vendas, eu acho que o que atrai muito é o ganhar muito em pouco tempo. Porque, por exemplo, se ela falasse assim, você quer ganhar o que você está ganhando num mês, em uma semana, contacte-me. Uma coisa Mas assim. tem que ser real. É real, Paula? Você ganha bem em uma semana ou ainda não é? Ganha-se sim, porque não se trata só de vendas. Nós não fazemos só vendas. Nós construímos um negócio. Ensinamos outras pessoas a fazer o mesmo que nós. E por Hum, isto a empresa paga-nos. Sim, Para cada ação que nós fazemos, somos pagos. Por isso, se conseguir convidar outras pessoas a fazer parte da minha equipe, eu posso crescer muito rápido. E sim. além disto, ter um,
uma rede de compradores, umas pessoas que me compram sempre o produto, porque o produto Recorrência, né? usa-se, acaba e tem que se comprar de novo. Mas é real para você isso ou ainda não? Essa é a minha pergunta. Ganhar muito é real para você fazendo o que você faz? Porque se você sente que é um pouquinho de mentira, não vai rolar. Sua estrutura Isto toda. depende da pessoa, de como a pessoa trabalhar. Se trabalhar bem, eu faço muita coisa. Eu já subi de nível, já estou no outro nível. Trabalhei, ganhei, subi de nível. Agora ganho mais. Mas se eu trabalhasse mais rápido, eu em 2, 3 meses eu podia subir a um nível muito alto e ganhar muito bem. Então, você já me respondeu. Você podia, mas não é real neste momento. Neste momento Neste eu momento, trabalho, ganho, mas não ganho assim, um salário ganha. inteiro Sim, eu ou mais. tô fazendo contradição ao que o Gabriel disse. Uhum. Entendeu? Porque também, ao mesmo tempo, não é que eu estou discordando de você, viu, Gabriel? Sim, Ao sim. mesmo tempo, quando são promessas mirabolantes, o povo desconfia também. Ah, isso é marketing, isso é pirâmide, ah, isso é mentira. Quem é que, por mais que você mostre, as pessoas que assim, mais uma coisa, entendeu? É por isso que estou perguntando, se é real, se você ganha. Não, eu acho que não escrevi assim mesmo, um bocadinho diferente, um pouco diferente. Mas a dica dele já faz você pensar que é realmente a dor é a dor financeira. Tem que se Financeira. trabalhar. É. Ganha-se muito bem, mas sem trabalho não se É. ganha. Tem que Então, trabalhar. agora você criar aí a sua chamada atrativa. Não precisa de criar ela totalmente hoje, que você vai começar a mastigar isso e pensar e lembrar do que os seus colegas falam e tudo que faz sentido, e você vai criar a sua própria chamada de ação. O Gabriel foi muito persuasivo na dele. Ele falou, né? Pegou-lhe pontos ali e depois chamou para a pessoa estar entrando em contato de uma forma ou de outra, tá bom? Mas nós teremos mais prazo para isso. Sim. Agora, pode falar. Nesta, na, a esta hora já nem consigo pensar bem, não me vem ideias na cabeça, mas depois eu É, pouco a pouco já percebi a ideia, já sei. Obrigada, Gabriel, também. Nada. eu vou só mostrar uma coisinha rápida para vocês aqui. Não vai ser aqui. Essa tarefa, se vocês executarem ela, vocês vão avançar muito. Se não executar, mas eu vou fazer o seguinte, eu não vou me abrir para ajudar vocês nessa. Porque está praticamente mastigado. Eles vão ter que quebrar a cabeça sozinhos, sem me perguntar dessa, tá bom? Isso aqui é um avatar para a construção de uma palestra. Quando eu falei que a gente ia definir público, pensava em quem estava falando. Eu vou dar este público aqui para vocês, tá? Para vocês criarem a palestra. Ou seja, avatar para a construção da palestra. Perfil, idade de 22 a 45 anos. É para todo mundo é igual. Não é para mudar. 22 a 45 anos, gênero, maioria feminina, mas também pode ter homens, mas a maioria é feminina. Nível de experiência, de iniciantes a intermediários na profissão. Desafios, vem muito direto para ela, hein? Querem crescer no mercado, atrair clientes, se posicionar melhor, mas ainda têm dificuldades com marketing pessoal, comunicação e segurança ao falar. Sonhos: ser reconhecido como referência, construir uma agenda cheia e fiel, sentir orgulho do seu trabalho e de sua imagem profissional. Parece que eu estou falando mesmo para vocês, não é? Uhum, sim. Parece, gente. E Você parece fez que isso eu. enquanto a gente estava Não, falando? não. Parece mesmo. O que eles esperam de uma palestra? Dicas práticas que possam aplicar já. Por isso que eu falei 5 dicas. Não sei o quê. Lembra que eu peguei nisso? Sim. Inspiração para acreditar no seu potencial. Ferramentas para se comunicar melhor com clientes e nas redes sociais. Tempo de palestra: 5 a 7 minutos, focados em
se apresentar de forma cativante. Quem você é na área da beleza? Contar uma história, uma experiência que gerou transformação, sua ou de clientes. Ensinar algo simples, uma dica de atendimento, venda, autoestima ou etc. Finalizar com uma frase forte que motive a audiência a agir. Então, começa lá em cima e vai fazendo passo a passo, e você vai já criar a sua primeira palestra de 5 a 7 minutos, tá bom? Depois você Uhum. pode gravar ela. Eu vou enviar esse aqui já lá no grupo, tá? Só essa página por Isto é enquanto. para fazer aí em Canva ou não? Em casa. Não precisa ser no Canva. Pode fazer no seu caderno mesmo, Uhum. tá bom? Gostaram? Tem uma bússolazinha aqui, ó, que é para dar direção para vocês. Parfois. E é isso Uhum. aí. Encerramos a nossa aula de hoje. Essa tarefa é sozinhos. Não me peçam ajuda que eu não vou dar, porque eu já ensinei muito. Agora eu quero que vocês quebrem a cabeça. Quebra a cabeça. Vai sair fumo, Eu sou boazinha, muito fumo. tá bom? Olha, quero agradecer vocês por estarem aqui. Já foi ainda 1 hora e meia de aula, mas não terminamos meia-noite. E que o Espírito Santo esteja conduzindo vocês nessa noite com tranquilidade, paz, sucesso, dando direção, indicação. Vou ter 3 dias bem pesadões, né? Vou ter uma formação de 3 dias e estou fazendo gravações. E ainda vou estar com o Gabriel. Vou tentar estar um pouquinho com a Parascóvia no final do domingo. Não garanto, mas vou tentar. É, E orem por mim também, que eu sou necessitada também de orações, tá bom, meus amores? Fiquem com Deus. Obrigado. Ô, Fica Gade, com Deus. ô, Sim. Gade, aquele vídeo da apresentação que era hoje, né? Qual? Aquele que eu tenho que falar do evento. Não, já passou. Esquece isso. Vamos seguir. Não vai embolar tudo aí, já foi. Tá bom? Esquenta não. Não vai virar uma confusão, um balaio de gato. Agora o que eu quero é essa tarefa executada essa semana. A próxima aula, deixa eu ver aqui a data. Vocês já viram lá no grupo? Dia 19, 27, 19 né? de maio, Uhum. acho que sim. É na segunda, né? Na segunda-feira. Beleza, Essa Segunda-feira, 19, semana? dia 19. beleza. Então façam um favor para mim. Tentem executar isso aqui até segunda-feira, para vocês estarem mais adiantados. Porque eu vou passar essa tarefa para os outros ainda que não estiveram, mas vocês já estão mais adiantados e conseguem, né, e pegar mais, tá bom? Já estão um passo à frente. Falou, galerinha? Tá bom. Sim, tá bom. Beijinho, então, fiquem com Beijinho. Deus. Tchau. Beijinho. Boa noite. Ah, Boa nosso Boa noite. print, noite. nosso print. Peraí, tirar o óculos. Ai, eu tô feia hoje. Tá linda todos os dias. Fiquem com Deus. Obrigada. Tchau. Deus. Tchau. Deus abençoe. Boa noite. Ah, Obrigada. vocês viram o vídeo que eu coloquei lá? Não viram, né? Eu vi. O Eu da tô loirinha. vendo. Eu já vi 2 vezes aquele. Veja O do mais. rapaz eu já tinha visto, mas o vídeo novo. O da menina eu só terminei de ver o restinho que você mostrou na aula. Tá bom, mas vejam mais vezes. Se tiver qualquer Mas dúvida, o dela é bem interessante, o dela. o dele também, ele fala O dele também. de vários pontos ali da palestra que são muito. Isso facilita, adianta muito a aula, É. né? Tchau, agora eu vou desligar mesmo. Fique com Deus. Tchau.